Olá, gente, tudo bem? Vamos dar sequência ao nosso período imperial e à educação nesse período? Bom, como eu havia falado para vocês, uma das grandes mudanças elas ocorreram a partir de 1834, com o ato adicional do período ainda regencial. No governo do regente Araújo Lima, em 1837, foi criado, então, no Rio de Janeiro, o Colégio Pedro II, né, colégio que inclusive integra a nossa rede federal. O Colégio Pedro II ele foi criado uma homenagem ao patrono, né, Dom Pedro II, que ainda na época era considerado menor de idade, não podia governar, né, o Brasil estava sendo governado então por uma regência. Então o Colégio Pedro II ele é criado juntamente com outras instituições, como o Arquivo Público, o Instituto Histórico Geográfico, que tinham uma intenção, né, de dar um pouco de crescimento acadêmico no Brasil, dar um certo impulso acadêmico, academicista no Brasil, né? E para alguns autores até mesmo a intenção era de que o Colégio Pedro II ele se tornasse um local onde as elites brasileiras tivessem a sua formação, né? Então isso é um ponto um pouco difuso, e ainda existem algumas discussões a esse respeito, mas o fato é que o governo central então pega o Colégio Pedro II como o modelo, né? Assume a responsabilidade, mesmo sendo secundário, né, de nível secundário, lembrando que a educação, o ensino secundário era uma responsabilidade das províncias, né, ficou estabelecido pelo ato adicional de 34, mas o Colégio Pedro II se tornou uma exceção, né, e mais ainda, ele se torna uma referência, né, para as províncias. E uma referência que dificilmente, né, as províncias conseguiriam acompanhar, né, desde infraestrutura, a próprio material didático deveria ser o mesmo, ser utilizado, né, então mais ali acabou ficando mais no campo das utopias mesmo, né. 1860, mais ou menos, já no governo de Dom Pedro II, né, no segundo reinado, nós temos um surto de ideias de influência dos Estados Unidos, ideias liberais. Então o liberalismo chega com bastante força aqui no Brasil, né, como resultado de todos os acontecimentos da Europa e principalmente o fortalecimento dos Estados Unidos, né, que passava pela sua guerra civil, né, e se estabelecia como uma grande nação, como a nação liberal, tal como imaginaram, né, os filósofos lá do século XVIII e início do século XIX. Então é nesse contexto que em 1879 acontece aqui no Brasil as reformas de Leôncio de Carvalho. Tá? Essa reforma tinha um caráter bem voltado para essas mudanças de caráter liberais, né? Então ela vinha com proposta de liberdade de ensino, liberdade até mesmo de frequência, né? Não havia necessidade de coisa que até hoje, né, não existe isso na nossa legislação, né, mas estava ali proposto nessa reforma. Liberdade de credo religioso, né, então uma proposta de uma escola laica, né, independente de pensamento religioso. Pensar que em 1879 a gente já tem grupos protestantes se estabelecendo no país, e um dos locais onde esses grupos protestantes mais vão focar vão ser nas escolas. Os grupos protestantes, como dos presbiterianos, dos batistas, até mesmo metodistas, eles fundam escolas, né, com o propósito, né, quando eles não fundam escolas convencionais, eles têm a sua própria escola dominical, escola bíblica dominical, né, no intuito de ir alfabetizando, né, e ao mesmo tempo ir ganhando adeptos às suas religiões, né, ao seu pensamento religioso, né? Então essas reformas propostas por Leôncio de Carvalho, me desculpe, as reformas propostas por Leôncio de Carvalho, elas vêm fortalecendo esses núcleos, né, de escolas confessionais que se estabelecem no Brasil, juntamente com outras tantas de ordem católica.
na reforma se pensa, isso é bem importante, né, a matrícula de escravos nas escolas, tá? Então veja esse caráter liberal aí se firmando, né, na criação das escolas normais, né, com a intenção de preparar professores também, preparar principalmente professoras, né, nas chamadas escolas normais, que se espalham pelo Brasil. E toda essa tendência, ela tem como elemento norteador o pensamento positivista, a tendência positivista criada por Auguste Comte, né, vem da França e se espalha, né, pelo continente americano, se espalha pela Europa, essa tendência, né, se aproximando de ideias e valores liberais. Tá? Com relação ao ensino superior, né, o Brasil, como eu já havia comentado em outras aulas, ele entra muito atrasado em relação à criação de faculdades, né? Comentei na última aula a respeito da criação da faculdade de medicina, com a chegada da família real, né, e se estabelece no Rio de Janeiro. Né, as faculdades jurídicas são as que melhor caracterizam, né, o período, né, e aí a gente destaca a Faculdade de São Paulo e em Recife, né, que são as mais antigas que se criam ali, que se cria aqui no Brasil, né, e como resumo, né, do período e que não difere do período colonial, essas escolas superior, básica, normais, elas permanecem sendo de caráter elitista, atende a uma parcela muito pequena da população, não existem projetos de estender essa educação, né? Então, para vocês terem uma ideia, em 1890 nós já temos aí estatísticas que apontam que o Brasil tinha uma população onde 67% da população é analfabeta. A título de comparação, antes da década de 1870, no Paraguai o analfabetismo era próximo a 0%. No Paraguai, antes da guerra. Tá? O Brasil tinha um índice de analfabetismo de 67%. Portanto, o período imperial, apesar de toda a fama, né, de Dom Pedro II ser um amante das artes, um amante da cultura, da educação, infelizmente isso não reflete, né, a grande maioria da população, não reflete aqueles que estão entrando num mercado de trabalho que está se diversificando nesse momento. Então vale a pena lembrar que no início, né, no período colonial, o trabalho ele é predominantemente agrícola, né, voltado principalmente ali para o engenho da cana-de-açúcar, né, passa por uma série de transformações no século XVIII, com a descoberta do ouro, a formação dos primeiros núcleos urbanos, né, e aí quando nós chegamos no período imperial, nós temos nesse momento ali, principalmente no segundo reinado, um fortalecimento da agricultura através da produção cafeeira. Né? Então, outras culturas vão ser desenvolvidas como subsidiárias a esse café. Até mesmo a indústria, né, que timidamente nasce, né, década de 60, 70, 1860, 1870, por iniciativas pontuais como as do Barão de Mauá, por exemplo, mas começa a dar alguns ares, né, dessa mudança na lógica do trabalho, e o Brasil vai precisar se readequar a esse contexto, a esse cenário. Mas isso vai ser assunto aí das nossas próximas aulas, da nossa próxima semana. Por enquanto nós ficamos aqui, ok? Um abraço, até lá!